Prossegue o Alter Rebbe nos explicando a sequência do conteúdo das nossas orações matinais, conforme nós vimos que nos versículos chamados versículos de louvor, e em seguida também nas bênçãos que precedem a recitação do Shema, se enfatiza nesses versículos como Deus na sua grandeza infinita, Deus na sua essência está completamente acima de todas as criaturas ou daquilo que as criaturas podem entender ou até imaginar. Isso está enfatizado já nos versículos de louvor, como é apenas um reflexo, um mero reflexo de Deus que dá vazão à energia vital divina que desencadeia a existência dos mundos, que dá vida ao universo, que dá vida às criaturas. E na realidade, como nós vimos, até esse reflexo ainda é muito intenso, por isso é um mero reflexo do nome de Deus, um reflexo do reflexo que se faz presente entre as criaturas. Depois nós vimos como nas bênçãos que precedem o Shema, os próprios anjos, que têm uma grande consciência espiritual, divina, mas mesmo assim eles reconhecem e percebem que tudo aquilo que eles captam não passa do mero reflexo de algo insignificante, porque a essência divina, Kadosh, 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 é completamente elevada, sagrada, santificada, desvinculada, desprendida, está acima de tudo e todas as criaturas, qualquer que seja o nível, algo inalcançável. Volta o Alter Rebbe ao conceito da oração e seu objetivo no momento que a pessoa reflete e medita em tudo isso, e se apercebe, toma consciência do quão distantes nós estamos, do quão insignificantes nós somos em termos espirituais ou naquilo que nós até captamos de espiritualidade, divindade, etc. Então, não só que a pessoa se sente sedenta por espiritualidade, divindade, isso engrandece, intensifica mais a sede. E, na verdade, de certa forma, essa é a proposta e o objetivo da oração. Despertar a sede, não é? Diferente da metáfora comum, quando uma pessoa está no deserto, ele não precisa despertar a sede se manifesta por si só. Né? A pessoa percebe muito claramente que ela está sedente, que ela é sedenta, que ela está desidratada, que está lhe faltando água, e ela desesperadamente quer água. Porém, em termos espirituais, esse é o nosso problema, e esse é o nosso grande desafio na nossa vida, aqui nesse mundo terrestre. E, de certa forma, nisso consiste a nossa missão, na vinda da nossa alma para esse mundo físico. Nós, a nível consciente, quando a alma está incorporada, a alma no corpo, então, a nível de intelecto humano, não falando no intelecto da alma divina, eu, na minha forma de pensar, talvez não perceba, talvez eu nem perceba o quanto eu estou sedento por espiritualidade, o quanto a minha alma clama por espiritualidade, por água, por o elemento vital, o quanto ela está desesperadamente necessitando de alimento espiritual, de água espiritual. Em Maim la Torá se diz que a Torá é comparada com a água, etc. Mas nós, a nível consciente aqui, talvez a gente não perceba essa sede, o quanto nós estamos talvez até correndo perigo de desidratação espiritual. A gente, a nível consciente, como pessoas físicas, não captamos isso, não sentimos isso. Tzadikim, que são pessoas muito elevadas, que o que está em evidência neles é a alma divina, etc. Eles sentem literalmente essa sede, essa carência, essa necessidade. Mas aqui toda a reza vem nos conduzir a uma meditação que nos faça sentir e perceber essa sede. Mais do que isso, até intensifique essa sede, criando dentro de nós essa ânsia, essa vontade, esse desejo, quase esse desespero por água espiritual, por espiritualidade, por aproximação com a divindade. Então, aqui o Alter Rebbe está nos explicando que esse é o significado de engrandecer e intensificar a sede.
ידי התבוננות בתוכן פסוקי דזמרה וברכת יוצר אור, meditando no conteúdo desses versículos de louvor, ou no conteúdo descrito nas bênçãos que precedem o Shema, quando nós lá refletimos no que diz o texto sobre a grandeza de Deus, o quanto Deus está desprendido de todos os universos e de todas as criaturas, mesmo as mais elevadas, etc. Então, תחילת הצימאון של אדם לאלוקות בא לידי התבוננות איך שהוא רחוק מהשם בתכלית הריחוק. No estágio elementar, no estágio básico inicial, nós falamos que o início da sensação de sede espiritual por parte da pessoa vem da meditação simples, quando a pessoa vê o quanto eu estou imerso nos assuntos físicos materialistas, na vida corpórea, só no físico, no material, né? Então, isso leva a pessoa a se conscientizar o quanto ela está distante de Deus, o quanto ela está longe e afastada, e que a vida, a sua vida não é vida em termos espirituais, com conteúdo, com significado. Se a pessoa está levando uma vida apenas satisfazendo as suas vontades físicas ou suas ambições materiais, sua alma está completamente carente, essa vida não é vida, ela é futilidade. E esse distanciamento é causado pelo encobrimento que provoca o corpo físico, a alma animal, que acabam tornando a pessoa insensível, não deixando que ela perceba o que é a vida, a real vitalidade e energia, que ele, Deus, é a tua vida. Perush em Hayech Elahu, que na verdade a nossa vida, a fonte de vida é a divindade. E tudo que está apartado da divindade, se a pessoa está achando que a sua vida é derivada só do físico e do material, então está faltando o essencial. E na verdade aqui ele nos explica a trama da descida da alma para esse mundo e o seu objetivo, né? Que justamente vem causar um afastamento e distanciamento que visa despertar uma sede intensa, uma vontade de retorno que vai vir com todo o ímpeto, com toda a força, elevando a alma para um patamar ainda mais elevado. Mas ele nos diz que esse afastamento ocorre só depois que a alma desceu para esse mundo terrestre, quando ela se encontra enclausurada, presa a um corpo físico associada com uma alma animal. Então a alma que divina se encontra no estado de exílio, ela está presa. Quando ela se encontrava acima no Gan Eden, no chamado paraíso, no campo espiritual, lá ela sentia e vivenciava a espiritualidade e divindade de uma forma clara e explícita. Aqui nesse mundo terrestre a gente não vê divindade, a gente não percebe divindade com todo o esforço. Por quê? Porque o corpo físico, material, nos impedem, não é? Eles encobrem sobre tudo isso. Então mesmo esse fato, a tal ponto que a pessoa desconhece a sua própria fonte de vida, até esse fato essencial que Deus é minha existência, Deus é a fonte da minha vida, a pessoa também é capaz de ignorar aqui nesse mundo e passar desapercebido disso, isso que é tão essencial. Porém, durante a reza, quando a pessoa medita sobre tudo isso, kasher mitoch hitbonenut zo begodel rechukom elokut, quando a pessoa de meditar sobre o grande distanciamento que ela tem da divindade, mitorer badam regesh shel tzimaon, isso desperta na pessoa uma sede, uma vontade de reaproximação, de reconectar-se, latzet min hachoshech ve'agalut, a pessoa quer sair dessas trevas espirituais que ela se encontra, sair dessa escuridão, sair desse exílio espiritual e ligar-se a Deus. Zayu balidei akara, então, quando a pessoa vai se desprendendo do lado físico, corpóreo, materialista, ele chega à consciência, mas daí ele quer se aproximar, mas daí conforme ele vai se aprofundando e meditando, ele percebe que todos os mundos, não só o nosso mundo físico, terrestre, está distante de Deus, mas mesmo os mundos espirituais, mesmo os seres angelicais, mesmo as sefirot dos campos sagrados, etc.,
também, de certa forma, estão distantes de Deus. Por quê? Porque aquilo que reina em todos esses mundos não passa de um mero reflexo da divindade. Então, isso desperta ainda uma sede ainda maior na alma da pessoa. A pessoa quer sair e se livrar não só da escuridão, do lado materialista, das chamadas klipot, das cascas, da Sitra Achra, do lado oposto da santidade. Na verdade, a pessoa quer se desprender, quando a pessoa chega nesse nível elevado, ela quer se desprender até das limitações que lhe são impostas mesmo no mundo espiritual, mesmo no campo elevado, que lá também a captação de divindade é limitada para toda e qualquer criatura. Por isso, mesmo que as almas captam, quando elas estão ainda não incorporadas, né? Ou os anjos que não têm o lado físico materialista, tudo que eles captam não passa de um mero e pequeno reflexo da divindade, apenas um reflexo, mas não a essência. Quando a pessoa medita em tudo isso, ela quer se libertar também dessas limitações. E toda a sua vontade, desejo e ânsia passa a ser ligar-se a Deus, a própria essência divina. Na linguagem do Zohar, se derramar, se ligar ao próprio o corpo do rei, a própria essência da divindade. Por isso explicam os nossos mestres, assim está nos livros racídicos, a descida da alma espiritual, da alma divina, para um corpo físico, para um mundo terrestre, um mundo material como o nosso. Ela tem como objetivo o quê? Yeridat Tzorech Aliyah. É uma descida muito intensa, quase uma queda espiritual, mas é uma descida que tem como objetivo e finalidade uma elevação da própria alma. Pois enquanto a alma estava acima, por assim dizer, curtindo espiritualidade, a alma estava no paraíso. Uau! Sentindo espiritualidade, sentindo divindade, isso dá um grande prazer. Mas, na linguagem dos nossos sábios, mesmo no paraíso, a alma nehenet miziva shchina, ela usufruía a alma de um reflexo, e apenas de um reflexo da Shekhinah, da presença divina. Ou seja, todas as revelações, todo o prazer causado pelas revelações superiores no paraíso, nos mundos elevados, isso não passa de um reflexo da divindade. Porém, depois que a alma passa pelos desafios que ela enfrenta aqui nesse plano terrestre, nesse mundo material, quando a alma desce e se incorpora aqui no plano terrestre, ela é investida ou revestida num corpo físico e numa alma animal. Então isso vai despertar na alma um sentimento que ela jamais sentiu, justamente esse aperto, essa limitação, essa prisão que ela se encontra. Vai despertar nela uma sede, uma ânsia mais intensa do que tudo que ela já sentiu até agora. Porque nunca ela esteve tão distante da divindade como ela está nessa situação, nessas circunstâncias. Então isso tudo vem engrandecer e atiçar mais ainda Tzimaon, essa sede por divindade. E esse é o objetivo também na reza, na oração, despertar, estimular, engrandecer, intensificar essa nossa sede, esse nosso desejo por divindade. E quando a pessoa medita e reflete sobre tudo isso, então isso deve conduzi-la a um amor grandioso, intenso, forte, a ponto da pessoa querer se conectar, se colocar junto da própria essência do rei, né? E não se contentar apenas com o reflexo da divindade, por mais prazeroso que seja, por mais elevado que é o próprio reflexo. O pequeno reflexo já é algo que causa uma luz divina e que causa até um prazer tão intenso, mas a pessoa aqui
vai chegar num nível, ela tem tanta sede, tanta ânsia, que ela não se satisfaz com nada menos que a própria essência divina.